Olá, boa noite. Hoje, então, nós vamos falar de um tema muito gostoso, muito legal, que vai ajudar muitas famílias, muitas mães, muitas mulheres, muitas adolescentes, né? Nós vamos falar de hormônios e saúde feminina. Como ter uma qualidade de vida melhor, né? Quando a gente fala de hormônio, a gente lembra de TPM e a gente lembra de menopausa, né? Mas é interessante a gente lembrar quando que a gente começa a cuidar da menopausa. A gente começa a cuidar da menopausa na juventude, certo? E a gente vai entender por quê. Bom, para quem aqui é jovem e não sabe o que é menopausa, menopausa, a parte que realmente é considerada, bom, ela está na menopausa, ela tem que ter 12 meses consecutivos de ausência de menstruação. Mas o que se observa é que, às vezes, a partir dos 30 anos, algumas mulheres já começam a apresentar muito cedo, né? Mas algumas começam a apresentar alguns sintomas da menopausa. Mas dos 40 aos 50 anos é a fase em que a mulher pode, então, estar entrando na menopausa. Antes dela entrar na menopausa, ela entra no que a gente chama de climatério, né? É essa passagem, né, de um para o outro. Então, o climatério é quando ela começa a falhar, mês sim, vem menstruação, outro não vem. Começam alguns calores, começam as mudanças de humor. Então, o que a gente tem que entender é que algumas coisas não precisam estar acontecendo. Não é porque acontece com muitas mulheres que precisa acontecer com a gente, tá bom? Uma vez eu vi a palestra de um médico, ele disse, ó, cólica não é para sentir. Se você está sentindo cólica, seu organismo não está na homeostase, cólicas menstruais. Tem alguma coisa errada. Então, verifica a sua alimentação. E aí ele falava um monte de coisa e desafiava as mulheres a mudarem alguns hábitos e verificarem se aquelas cólicas melhoravam ou até passavam. Então, a gente sabe que a menopausa existe, ela está aí, todas nós vamos passar por ela, mas nós podemos sim passar por ela com uma qualidade de vida melhor e a gente vai entender por quê. Quais são os sintomas, né, da menopausa, que muitas vezes a gente, nessa fase, nessa época, né, da vida, nessa geração, muitas vezes se confunde muito, porque fadiga todo mundo tem, mesmo quem não está na menopausa. Irritabilidade, todo mundo tem. Cansaço, muita gente. Dores pelo corpo também. Então, fica difícil, né, saber se é ou se não é. Então, tem algumas coisas que para algumas acontecem, para outras não. Mas você também pode retardar alguns sintomas se você tiver uma qualidade de vida melhor, tá bom? Então, fadiga, ondas de calor, irritabilidade, insônia, algumas insônias, até aquelas que podem até prejudicar o seu dia a dia, tá bom? Isso é muito ruim. E dores, né? As mulheres falam que tem dores, dores nas juntas, dor nas pernas quando sobe escada, tá bom? Mas quando você procura um médico alopata, ele vai falar do tratamento hormonal, mas só que os tratamentos com hormônios, eles podem ter complicações, tá bom? Mas as mulheres querem procurar para sair aquele mal-estar que elas sentem, aquela qualidade de vida que caiu muito, cai a libido, uma série de coisas. Os trabalhos científicos têm vários. Eu pesquisei, trouxe para vocês uns 27 trabalhos, mas tem muito mais, tá bom? De óleos essenciais, ao todo, tem mais de 40 mil trabalhos. Então, não é assim uma coisa que, assim, não é coisa de índio, não é coisa da vovozinha, não, é tudo estudado, pessoal. As nossas avós tinham toda a razão, sim, elas faziam por intuição, mas agora, além da intuição, nós temos a certeza do que faz bem, tá bom? Tem trabalhos científicos, tá bom? Esse trabalho foi uma pesquisa que eles fizeram, né? E que eles repararam que as mulheres, né, que faziam esse tratamento, essa terapia hormonal com hormônios sintéticos, naquele primeiro ano do uso, elas desenvolviam doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, logo no primeiro ano, entre outras, né?
E a pesquisa, então, mostrou que se você estendesse esse uso por mais tempo, às vezes agravava e potencializava mais ainda. As mulheres usavam o estrogênio e a progestina como parte desse tratamento hormonal. E elas desenvolveram câncer de mama, câncer de pulmão, doença na vesícula biliar, demência, incontinência urinária. Então, muito complicado, né? Então, para algumas pode não dar nada, mas para outras pode dar, né? E essa organização, National Women's Health Network, ele recomenda maneiras alternativas para lidar com os sintomas da menopausa. É uma organização que visa a saúde das mulheres, essa National Women's Health aí, tá bom? E eles, então, preconizam a medicina integrativa. Então, eles falam para buscar alternativas para esse tratamento hormonal. Então, pode óleos essenciais, homeopatia, acupuntura, ortomolecular, todos esses tratamentos vão ajudar muito, às vezes a combinação de todos eles. Mas você não quer fazer todos, não precisa. Escolha um que te faça muito bem, tá bom? Hoje, especificamente, a gente vai estar falando dos óleos essenciais, tá bom? Bom, o que é extremamente importante nessa fase? Na verdade, nós estamos falando então da menopausa, mas a gente tem que entender que a menopausa não começa aos 30, né? Nós podemos começar e trabalhar com a prevenção. Nós trabalhamos a prevenção da menopausa na adolescência já. Na adolescência, entra na idade adulta, e aí então você vai trabalhando a prevenção. Como eu trabalho para ter uma qualidade de vida melhor naquela fase de menopausa? Melhorando a sua alimentação. Pessoal, nós somos o que nós comemos. Muito cuidado. Hoje em dia, a nossa alimentação é muito complicada, né? É uma alimentação cheia de agrotóxicos, é uma alimentação cheia de embutidos, é uma alimentação cheia de coisas industrializadas. Então, eu não sou vegana, não tenho nada contra o vegano, não sou vegetariana, não tenho nada contra também o vegetariano, mas eu acredito muito no equilíbrio, né? E na sabedoria que a gente pode ter ao se alimentar, tá bom? Então, eu não sou radical com nada, mas eu prego, sim, uma qualidade de vida melhor. Então, as nossas jovenzinhas que estão nos escutando, as nossas mães, né, que estão escutando, você não precisa deixar de comer a pizza, mas não faça da pizza um alimento diário, um alimento semanário, né? Não faça as frituras, né? Agora, você pode comer seu hambúrguer. Eu como meu hambúrguer, mas depois do hambúrguer eu sempre uso o meu Zengest, tá bom? E eu não faço constantemente, mas eu como a pizza, eu como de vez em quando meu hambúrguer, eu como um bolo de chocolate, mas eu não faço disso uma regra, tá bom? Então, alimentos equilibrados. Não se expor demais à vida estressante. Então, o que é? Mas, Tati, todo mundo tem uma vida estressante. Sim, mas se a pessoa tiver uma vida estressante, mas ela tem lazer, ela tem momentos de prazer, de ler um bom livro, de fazer o que gosta, ela consegue mesclar. Se ela consegue também fazer meditação e exercícios físicos, ela vai ter uma combinação perfeita. Ela se alimenta bem, ela faz exercícios, ela faz meditação. A meditação hoje também ela é científica. Ela não é mais do pessoal só holístico, do pessoal zen, não. A meditação hoje ela é científica. Existe o mindfulness, existe várias formas de você meditar excelentes, tá bom? Então, ela também ajuda muito. Nossa, mas eu não consigo, meu pensamento foge. Faz uma meditação dirigida, muito gostosinha. Baixa lá um app, um aplicativo e experimenta. Tem aplicativos gratuitos no primeiro mês. Se você usar um olhinho e fizer uma meditação, você vai ficar viciado nisso. Isso é fantástico. Melhora demais a qualidade de vida, tá bom? Então, a qualidade de vida mental é não guardar raiva. Raiva, é normal sentir raiva. Quem não sente raiva, levanta a mão, né? Todo mundo tem uma raiva aqui, uma raiva ali. É normal. O problema é o que eu faço com a minha raiva, tá bom?
A gente ensina as crianças desde pequeno, não pode isso, não pode aquilo, reprime a raiva. Temos que ensiná-los a como trabalhar essa raiva, tá bom? Ela tem que ser jogada fora, ela não pode ter um lugar aqui dentro que a gente guarde ela, não, tá bom? A raiva não pode ser guardada. A gente tem que parar de reclamar, né? Tem gente que tem o hábito de reclamar, 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 reclamar. Faça um teste, passem um dia inteirinho sem falar mal de ninguém, sem reclamar de nada, tá bom? E olhando as coisas de um outro prisma, tá bom? Encontrando coisas boas em tudo. Vai ter coisa chata no dia, vai ter gente chata no nosso caminho, mas é diferente. A gente tem que ser muitas vezes como pedra, né? Bateu aqui e escorre. A gente não absorve tudo de todo mundo, tá bom? Usando essa parte, nós vamos ter uma qualidade de vida melhor. Nós vamos amar mais, nós vamos ser mais cordiais, nós vamos ser mais, vamos ter mais luz para espalhar, né? Porque a raiva apaga a nossa luz, tá bom? Evitar substâncias tóxicas, evitar, por exemplo, todo mundo já sabe, né? Evitar fumar, evitar muitos agrotóxicos, até produtos de limpeza. Ah, mas como eu não vou limpar minha casa? Vai, com certeza. Mas você vai pegar água, vinagre e colocar um óleo essencial. Deu. Você vai ver que é mais barato, mais eficiente, porque eles são bactericidas, antifúngicos e antivirais. Pega um lemon ou uma melaleuca, põe uma gotinha de cássia, fica aquele cheirinho de canela na cozinha. Excelente. E você não ficou inalando aqueles produtos pesados que também vão para o seu sistema límbico, tá bom? Essas coisas vão contribuindo desde meninas para quando chegarmos na menopausa e temos uma qualidade de vida melhor, tá bom? E vocês podem usar também, eu uso e muita gente usa, os óleos essenciais de prevenção, tá bom? Então, tem alguns óleos que a gente pode usar de prevenção. Eu vou dar umas dicas no finalzinho, tá bom? Bom, vários estudos foram feitos, então, para ver quais óleos seriam bons para usarmos nessa fase. Eu gosto muito de ver a planta, né? Essa sálvia aqui, se você for ver, ela tem mais ou menos o formato do nosso aparelho reprodutor, né? Olha só que legal, não parece os ovários, não parece o útero. Eu acho ele bem legal, eu acho essa planta bem legal. É a sálvia, né? Esse estudo publicado mostrou que a inalação do óleo essencial de sálvia esclareia reduz 36% os níveis de cortisol. É o nível é o hormônio do estresse. Então, em mulheres, melhorou o nível delas, né, dos hormônios da tireoide também, tá bom? Níveis elevados de cortisol podem levar ao ganho de peso, pode engordar. Muitas mulheres engordam na menopausa ou engordam na adolescência. Muitas mulheres desenvolvem depressão na adolescência. E aí, quando elas chegam na menopausa, volta. E aí a gente pergunta, você lembra de já ter tido esses sintomas? A pessoa vai falar, olha, eu lembro que na adolescência, aí, gente, ó, tá vendo? O descontrole hormonal. Então, o uso da sálvia, ele vai modular esses hormônios, tá bom? Vai ajudar na depressão, no ganho de peso, em vários outros problemas, tá bom? Porque o óleo essencial, ele não vai no efeito, ele vai na causa, ele vai equilibrar aquele organismo. Ele não vai colocar nada dentro de você sintético e que você não tem. Ele vai colocar alguma coisa, né? Por exemplo, a sálvia vai entrar no seu organismo para potencializar algumas coisas ou para acordar alguns órgãos ali que não estão sendo tão bons e vai equilibrá-los e então você vai ter uma qualidade de vida melhor. Algumas mulheres que participaram desse estudo que eu mostrei, diagnosticadas com depressão nesse estudo, melhoraram muito com a sálvia, os sintomas da depressão, tá bom? Um outro óleo muito bom, ninguém pode ficar sem esse óleo, nenhuma mãe pode ter uma criança sem ter a camomila em casa, né? Ela também é excelente para reduzir essa parte das ondas de calor,
né? Mas adianta você passar na hora que você está com o calor? Não. Você tem que fazer um protocolozinho para ir usando todos os dias e fazer um blend. O que que é um blend? Um blend é você pegar o óleo que você quer, os óleos que você quer, fazer uma misturinha com óleo carreador, pôr num rolãozinho e usar essa misturinha. Chama blend. Mas existe também um mix. Mix é o que vem pronto da doTERRA, que os cientistas desenvolveram e descobriram vários óleos, uma sinergia com vários óleos, com quantidades diferentes ali, que misturando todos aqueles óleos, eles ajudariam muito nessa fase. Um deles, que é um mix muito bom, é o Claricalm. É um óleo, é um mix de óleos para as mulheres. Para usar na TPM, na adolescência, para usar na menopausa, no climatério, tá bom? Esse estudo que eu mostrei para vocês, que mostrou que a camomila ajudaria muito na parte dos calores, ela também mostrou que melhorou o humor, a qualidade do sono, foi um estudo britânico, a qualidade do sono, o estresse e também a depressão. Quer dizer, você já está com a sálvia, aí você acrescenta a camomila. Olha os benefícios disso tudo, tá bom? Esse trabalho também muito bom. São vários trabalhos. Mais para frente eu vou mostrar, tem uns 20 trabalhos, tá bom? Outro óleo muito bom, mas gente, esses óleos que eu estou mostrando não é só para quem está na TPM, não é só para quem está na menopausa, são óleos que vão ajudar todo mundo, tá bom? Então, o óleo essencial de tomilho, ele é um antioxidante também e tem muitos usos medicinais, tá bom? Quais são os efeitos que ele, onde ele age, né? No sistema digestivo, no sistema respiratório, imunológico, nervos e vários outros órgãos também. Então, eu tenho experiência de indicar para as minhas pacientes que estão nessa fase, que estão com dificuldades, às vezes nem estão na menopausa, estão lá com seus 30, 35 anos, mas estão, por exemplo, numa fase difícil com o casamento ou com as crianças pequenas. E aí os hormônios também ficam todos bagunçados. Algumas mulheres usam DIU, usam remédios para evitar, usam anticoncepcionais, né? E elas percebem que isso também mexe. Então, eu indico elas usarem em paralelo os óleos essenciais para ajudar a melhorar essa qualidade, tá bom? Então, ele é um óleo excepcional e melhora muito os níveis hormonais também. Esses óleos também eu já indiquei para quem tem dificuldades para engravidar, tá bom? A gente associa alguns óleos para libido, mais esses óleos que vão ser moduladores hormonais, e porque às vezes a mulher fala assim para mim, né? Ah, eu fiz todos os exames, eu não estou com nenhum problema, eu não sei por que eu não engravido. Às vezes são pequenininhas coisas, né? Que o óleo essencial vai ali, equilibra, a gente melhora a mente, né? Às vezes ela está deprimida porque ela não consegue engravidar. Então, a gente melhora aquele equilíbrio delas, melhora aquela homeostase e aí elas engravidam. É bem legal, tá bom? Então, ó, de acordo com esse outro estudo, eles testaram 150 ervas e seus efeitos nos níveis hormonais femininos, estradiol e progesterona. O óleo essencial de tomilho ficou entre os 6 substâncias mais capazes de equilibrar os hormônios femininos, naturalmente. O que significa, então, que ele ajuda a aliviar o estresse, reduzir a ansiedade, a inquietação e sendo excelente aliado no tratamento, então, da menopausa. Tá bom? Então, meninas, menopausa a gente não começa a se preocupar quando ela chega, a gente começa a equilibrá-la já muito antes, dando uma qualidade de vida para nós, para que quando chegar nessa fase, ó, a gente está super bem, tá bom? Coloquei aqui para vocês vários trabalhos, tá bom? Olha lá, muitos trabalhos, porque, pessoal, é só pesquisar e vocês vão encontrar muita coisa, muitos trabalhos, tem trabalhos aí muito interessantes. Um outro óleo muito bom para essa fase, então, nós falamos da sálvia, da camomila, do tomilho e não podíamos esquecer do gerânio, tá bom? Ele é também considerado um calmante, revitalizante e desintoxicante, tá bom? Então, ele também ajuda.
Essa pesquisa foi feita com mulheres durante a menopausa e mostrou que após massagens, lembra que a gente falou que você pode usar os óleos, fazer a misturinha, misturar com óleo de coco, e você pode passar como massagens aromaterapêuticas com esse óleo de gerânio e óleo de amêndoas, o do trabalho, né? Houve melhoras no humor e nos quadros de depressão. Então, o que eu indico também? Faça o seu creme. Você não passa um creme todos os dias para a pele não ficar seca ou para não ter nenhum problema? A hora que você vai passar o creme, você já pinga uma gotinha do óleo. Ou você já deixa um pouquinho de creme num vidrinho escuro, faz a sua misturinha e passa, né? Você pode colocar o óleo que você precisar ali. Às vezes você pode colocar até um cítrico para também poder te dar um pouco de up, tá bom? Lembrando que os cítricos a gente não pode passar e sair para o sol em seguida, tá bom? Então, esses a gente tem que tomar mais cuidado, tá bom? Então, os óleos são excelentes. É uma misturinha muito boa. Eu coloquei aqui para vocês o nome de alguns óleos e tem alguns mix junto, tá bom? Você não precisa de todos esses óleos. Eu já passei aqueles 4 tops que tem vários trabalhos científicos. Tem esses também que já foram, por exemplo, o Claricalme foi desenvolvido pela doTERRA por cientistas. Muito bom. O Passion também. O Wild Orange a laranja é muito boa. O Time, tá bom? E os endócrinos, endocrine, como quiser, pode também, é muito bom porque ele é como um detox também. Ele ajuda a limpar o organismo. Voltando, não é só para as mulheres na menopausa. Seu companheiro também pode usar, tá bom? Suas filhas também podem usar. Se você sabe que você tem um desequilíbrio hormonal, coloquei dica de mais alguns, do Claricalme, gerânio de novo, tem a camomila, a sálvia e o whisper. Por que eu coloco vários óleos de sugestão? Porque, na verdade, alguns óleos para algumas mulheres, o cheiro pode causar dor de cabeça, ou eu fico arrotando, não passo bem. Então, ter opções é muito bom, tá bom? Então, eu gosto muito do Ylang Ylang. Eu falo que é um dos óleos que eu gosto porque ele deixa as pessoas fofas, tá bom? É um óleo excelente. Porque eu coloquei aí na figurinha umas frutas, coisas de medida. Toda mulher quer manter o seu peso, toda mulher quer manter o equilíbrio, né? Mas a gente tem que cuidar disso antes que as coisas vão para o brejo, né? Antes da vaca ir para o brejo. Mas se você já está com algumas dificuldades, tudo bem, tudo bem. Começa a trabalhar com isso agora, tá bom? Eu tenho uma paciente que é viciada nesse Whisper aqui, ó. Ela usa ele de perfume. Eu desafio todas a conhecerem esse óleo. É excelente. Ela fala, eu uso de perfume. Eu vou trabalhar e todo mundo fala, ai, que perfume gostoso. E ele já está trabalhando os meus hormônios, tá bom? O calor da menopausa. Várias mulheres, então, usam esse Claricalme que tem um resultado bom. Mas muitas eu indico colocar até dentro do Claricalme um pouco mais de peppermint. O peppermint dá uma geladinha. Então começa o calor, você passa um pouco do peppermint, ele ajuda a dar uma geladinha no corpo e já a trabalhar aqueles hormônios, tá bom? Então aí fica a dica, o eucalipto tem o mesmo efeito também. Ou se você não tem o Claricalme, não se preocupe, coloca lá. Peppermint com sálvia vai ser bom. Ou tomilho, peppermint, sálvia, vai ser bom também, entendeu? Coloca um deles, pode pôr o eucalipto com a sálvia, tá bom? São óleos que vão ajudar. E lógico, se você tem, nessa fase, ou da adolescência, ou na fase da menopausa, do climatério, uma oscilação de humor muito grande, vamos colocar, associar junto os óleos para o humor, tá bom? São ótimos, são muito bons. A menorragia, um sangramento excessivo. Várias mulheres têm, eu luto com isso a vida toda, né? Mas eu não acho ruim, porque eu penso assim, pelo menos eu tenho, pelo menos eu menstruo, a pele não vai cair, eu tô lá com meus hormônios e tudo mais, né? Mas é desagradável. Então, eu comecei a usar bastante o DDR Prime, Gerânio e o Spearmint. São excelentes. Eu coloco o Spearmint em várias coisas. Aquele sprayzinho da doTERRA de álcool para higienizar a mão, aqui onde eu moro eu descobri se eu uso ele puro,
As abelhas vêm me procurar. Outro dia eu estava num parque aqui, passei o hangar, as abelhas começaram a vir, vinha só em mim. Aí o pessoal falou, esse negócio cheiroso aí que você passou. Aí eu falei, quer saber? Coloquei spearmint dentro. E aí então elas não vêm. E o spearmint já é muito bom para isso também. Então eu coloco o spearmint no meu creme, né? No creme ele tem um cheirinho de menta bem gostosinho nessa época de menstruação. E tomo o gerânio, tomo o DDR Prime também e tomo a sálvia também pro sangramento excessivo. Esses são muito bons, tá bom? Bom, para estabilizar o humor, tem muitos óleos, muito para ajudar no humor. Eu coloquei aqui alguns óleos como dicas, né? Porque às vezes a gente fica naquele humor, as mulheres ficam, porque não quero que ninguém chegue nem perto, né? E aí é ruim, porque você tem marido, você tem namorado, você tem família, e é ruim. Então, isso não pode ser considerado uma coisa normal, né? Então, a gente tem que trabalhar para que isso não ocorra. Então, o Whisper estabiliza o humor, é ótimo. A bergamota, tá faltando um O aí, né? A bergamota, inclusive, se vocês tiverem algum conhecido que quiser se cadastrar e começar a comprar com 25% de desconto, esse mês na doTERRA eles estão dando a bergamota. Eu falo que não é doTERRA, é Mãe Terra, né? Porque esse mês vai ganhar um óleo de 15 ml desse tamanho, que é a bergamota. E é um óleo caro, R$ 138. Você vai estar ganhando, você ou seus amigos que forem se cadastrar, tá bom? Tangerina, excelente estabilizador de humor e de alegria. Eu tenho uma amiga que ama esse óleo, ela fala que é o óleo da alegria. Ela passa de manhã, ela deixa no consultório dela, ela é dentista, ela deixa no consultório dela, é o óleo da alegria. Né? Os pacientes ficam felizes. A gente usa bastante lá no consultório também, os pacientes gostam muito desse óleo na recepção. O Petitgrain ele é conhecido como a lavanda masculina, ele é ótimo também. Ele, sabe aquele humor que dá aquela raiva, aquele choque que você fica, né, dando choque em tudo, em todos, aquela histeria, é um óleo muito bom. E a gente chama ele de lavanda masculina porque os homens têm uma predileção por óleos cítricos, né? E ele tem propriedades muito semelhantes à da lavanda, tá bem? Dismenorreia e cólicas menstruais, aquilo que a gente conversou. Melhore a alimentação, melhore seus exercícios, tenha uma qualidade de vida boa e use alguns olhinhos para te ajudar. Coloquei aí uma série de olhinhos que podem ajudar bastante. Tem vários, tem o fennel, o ginger, cardamom, pestance é um mix de óleos, né? Marjoram, aromatante excelente, também é um mix de óleos. E o Claricalme, um mix de óleos também. TPM, então, aqueles óleos que eu já passei são bons também. Coloquei alguns outros que já foram estudados e eles falam que é muito bom. Tá nos livros, nos manuais, como sendo óleos ótimos também para equilibrar os hormônios, tá bom? O fennel, que é o funcho. Aí tem o gerânio de novo, o jasmine, pink pepper, camomila de novo e o spearmint de novo. Então, são óleos excelentes. Libido. A libido a gente volta. Como a libido tem a ver com hormônio, então é normal que a gente vá usar vários óleos iguais de novo. Olha lá, cinnamon bark, gerânio, tá vendo? São os mesmos óleos. Eu acrescentei só o Arbovitae, que ele é um estimulante de corpo e de consciência. Então, quando eu quero, às vezes as mulheres são travadas, ou aquele rapaz mais travado, né? Então, e a gente está trabalhando libido, está trabalhando essa parte para estimular a parte sexual. Eu gosto de colocar junto esse Arbovitae, eu acho ele muito bom. E eu gosto também de pôr a cássia, né? Porque ela tem ela dá um impulso, né? Sexual, ele vai ter mais desejo. Tem gente que tem a libido mais baixa, né? Ou o estresse também faz com que isso aconteça, tá bom? Bom, como usar então esses óleos? Então, esses óleos eu vou dar uma dica do básico, tá bom? É uma dica básica, então você pode usar de outras formas. O básico é de 3 a 5 gotas no difusor. Então, não precisa, difusor aí eu tô falando aquele difusor de 500 ml, tá bom? Se for de 300 ml, 3 gotinhas é suficiente, tá bom?
Então, você pode misturar uns 2, 3 óleos, não tem problema. Para inalar, é uma gotinha de 3 a 5 vezes ao dia. No creme, você vai sempre colocar um creme de boa qualidade ou usar um óleo carreador também de boa qualidade. E pode fazer massagens ou simplesmente passar no corpo o creme no dia a dia. Você pode colocar no shampoo, é excelente também, de 3 a 5 gotas, porém não pode pôr em shampoo de plástico, em recipiente de plástico. Então, o que eu faço? Muitas vezes eu coloco o shampoo e aí eu coloco uma gotinha, por exemplo, eu uso a copaíba. Uma gotinha de copaíba, né? E passo, porque é cabelo seco. Então, nessa fase da menopausa, o cabelo vai ficando mais seco, às vezes fica um pouquinho mais, o fio fica mais grosso, né? Então, eu fiz as minhas misturinhas. Eu gosto do alecrim, da copaíba e da salvia, eu acho que são excelentes. Mas você pode pegar todos que eu dei aí, dar uma lidinha sobre eles, escolhe as misturinhas que você gosta até pelo olfato, tá bom? Sinergias são misturinhas que vocês vão fazer, né, com o roll-on. Você não pega para mim cápsula vegana? Sinergias você vai fazer com um roll-onzinho, né? Então você vai pôr o óleo vegano, o óleo fracionado com os olhinhos que você quer e vai usar. E a ingestão, você pode usar 2 gotinhas, 3 vezes ao dia. Alguns óleos você pode usar mais, por exemplo, o Smart Sass. O Smart Sass é um óleo que você pode estar tomando mais gotinhas, tá bom? Mas é bom sempre começar com 5 gotinhas, tá bom? Ele é um óleo muito bom para acelerar o metabolismo. Ele também ajuda aquela vontade de comer, né? Então, ó, eu trouxe aqui a cápsula que eu uso. Então, eu coloco, ó, aqui dentro o óleo, os óleos, aí fecha, né? E aí você pode tomar a cápsula. Pode misturar mais de um óleo? Pode misturar mais de um óleo sim, sem problemas, tá bom? Então, essa ingestão eu coloquei o básico, tá bom? Mas você pode tomar só 2 de manhã, 2 à noite. Lembrando que quando a gente está trabalhando com prevenção, você também pode reduzir a quantidade de óleos. Agora, rapidinho, vou passar algumas dicas aqui. Umas dicas bem legais. Então, uma coisa bem legal é, coloca seu difusor num lugar da casa que todo mundo vai usar, vai passar, para que todo mundo possa, ao longo do dia, principalmente agora na quarentena, ir fazendo uso daquela maravilha que são aquelas microgotículas que vão ficar no ar, tá bom? Os difusores são ótimos, muito bons. Eu tinha em casa um em cada cômodo. Tenha sempre o seu óleo carreador em qualquer lugar. E sempre que você vai fazer sua misturinha, testa também numa parte sensível da pele. Tem pessoas que são mais sensíveis com óleo do que outro também. Outra coisa bem legal também é que a gente falou, faz as suas misturinhas nos cremes e nas loções. Outra coisa também é usar na cápsula, que a gente já falou. E uma coisa bem legal é passar por camadas. Então, quando você vai fazer uma massagem, ou quando você está, por exemplo, com dor, muita dor numa região, passa, por exemplo, um copaíba. Depois você esfrega. Depois você vai e passa o turmeric, esfrega. Depois você vai lá e passa o wintergreen. 3 óleos ótimos para dor, né? Para alguma dor no corpo. Então, em vez de você juntar todos num só, é muito bom trabalhar em camadas, tá bom? E usar o óleo carreador junto. Você pode misturar? Pode, mas essa é uma dica muito legal de passar ele por camadas, que tem um efeito melhor, tá bom? Se você não tem tempo, então mistura tudo e passa. Mas se você tem, faz que funciona. Outra coisa bem legal é ter uma bolsinha de água quente. Então, você passa o óleo onde você quer, lá tá com dor, depois você esquenta o local, põe uma compressinha. Isso faz com que potencialize o óleo também. Outra coisa bem legal é sempre ter o óleo de olíbano, que é o frankincense. O frankincense é um óleo que sempre vai potencializar os outros óleos. Então, usar o quentinho e usar o frankincense potencializa os óleos, tá bom? Massagens, a gente já falou, são excelentes. E
combine óleos que se completam, né? Não tem medo de fazer as suas misturinhas, né? Ai, será que funciona isso? Será que funciona aquilo? Compra aqueles vidrinhos menorzinhos, faz uma misturinha naqueles de 5 ml, você testa, tá bom? E vai usando e você vai ver o benefício. Eu tinha uma amiga que ela vivia testando um monte de óleos e depois ela me contava como ela, eu usei isso para aquilo, usei isso, como ela tinha enxaqueca, eu também. Ela falava, Tati, testei uma formulazinha ótima para enxaqueca. Ela lia sobre o óleo e depois ela ia fazendo as sinergias dela, tá bom? Bom, aqui tem a nossa colega Ana Paula Sorrentino, que fez um post bem legal falando para os cabelos. Tem muita coisa, gente, muita coisa. Para crescer cabelo, para melhorar, né, crescimento, quebradiço, cabelo seco, você pode usar os óleos. Porque os óleos, tanto na menopausa, como na TPM, como na fase de adolescência, a gente tem a pele, o cabelo, tudo isso sofre, né? Então aqui, ó, tem uma dicasinha para pele mais madura. Tem vários que você pode usar para pele. Olha lá, o gerânio aqui é ótimo. Ó, e a camomila de novo. E a gente falou dela agora há pouco, tá bom? Eu gosto muito desse post porque ele vai para várias regiões. Ele vai usar vários óleos muito bons. Você pode passar especificamente ou você pode fazer também um blendzinho, a sua misturinha, tá bom? Aqui também está falando do frankincense. Você vai usar ele para potencializar, mas automaticamente ele já vai estar ajudando para um monte de outras coisas também. Para rugas, tá bom? TPM aqui é uma outra sugestão de colocar a bergamota. A gente não falou da bergamota, mas a bergamota ela tem propriedades muito semelhantes da Clary Sage. É ótima também. Então, se você não está com a Clary Sage em casa, mas você tem a bergamota, usa, que é ótima. Tá bom? Outra misturinha para menopausa. Ela colocou aí o peppermint, porque o peppermint dá também essa sensação de frescor. E achei bem legal colocar o wine orange aqui, porque ele dá também essa sensação de alegria, de bem-estar, né? O ciprés ajuda também em inchaços e uma série de coisas. Tá bom? Pessoal, falei rapidinho, que é para a gente ter tempo também de responder as perguntinhas. Tá bom? Deve ter várias perguntinhas e eu sei que muita gente tem, às vezes, algumas dúvidas, a gente vai respondendo. Eu acho que o Dr. Júlio já deve estar por aí, né? Eu vou, então, acabar a nossa gravação agora e nós vamos, então, responder as perguntinhas e vamos sortear um óleo, tá bom? Então, vamos lá.